Gostaria inicialmente de me apresentar. Meu nome é Isabel Gervitz, eu sou psicóloga. Eu trabalho numa instituição que é uma ONG, se chama Laboratório de Educação, que é uma instituição que busca desenvolver conteúdos para educadores e também para não educadores sobre aprendizagem formal e não formal. E a nossa especialidade é a linguagem. Eu vou rapidamente apresentar alguns dos nossos portais que estão abertos, disponíveis online, gratuitamente, para qualquer um que queira acessar. Essa é a página do Laboratório de Educação, conta sobre a nossa equipe, tem algumas pesquisas e publicações. Descendo até o final da página, vocês encontram, além de notícias, também o link para os nossos outros portais. O primeiro, que aparece ali com algumas ilustrações de crianças, é o Aprender Linguagem. O segundo ainda não está aberto ao público, em breve estará, se chama Espaço de Leitura. E o terceiro é o Toda Criança Pode Aprender. O Aprender Linguagem é esse portal que conta como as crianças de 0 a 5 anos desenvolvem a linguagem verbal. E clicando em cada uma dessas crianças, vocês encontram basicamente o processo e como o adulto pode influenciar. O site, como vocês podem ver, é aprenderlinguagem.org.br. E o outro projeto que eu gostaria de falar, que é o outro projeto que já está disponível para o público, é o Toda Criança Pode Aprender. Ele é um blog, ele é feito de forma colaborativa pelas pessoas do laboratório, que são pedagogas, cientistas sociais, psicólogas. E, enfim, a gente faz vários posts sobre diversos temas relacionados à infância. Agora eu vou chamar as convidadas da roda de hoje, por favor, Magda, Cíntia também, e Tatiana, por favor. A Tatiana Tardioli é bailarina, criadora e professora da dança materna. Ela é especialista em bebês, pós-graduada no Instituto Singularidades. Ela dirige e dança no Bloco Bebê e modera o grupo Colo com Amor. Ela também é formadora de professoras nos métodos dança materna para mães e bebês e para gestantes e trabalha diretamente com grávidas, mães e bebês. Então, a dança materna é um projeto que nasceu, foi concebido em 2007, nasceu para o mundo em 2008. Veio muito da minha percepção de dançar grávida da minha primeira filha. Estou aqui rumo ao terceiro. E, enfim, depois, quando ela nasceu, tinha 6 meses, começaram as aulas para gestantes e para mães e bebês de colo e engatinhantes. A gente faz 8 anos de projeto amanhã, então é um dia muito feliz. O foco é muito assim nos cuidados com a gestante, com a mãe, no vínculo dela com o bebê e na experiência que eles vivem, né? Tanto na experiência estética, afetiva, sensorial, tudo isso junto. Pode passar. Então, uma foto aí da dança com os bebês de colo. A gente usa o sling, né? E outros carregadores também. Um pouquinho de cada uma das 3 aulas, né? A aula quando os bebês já andam é com eles no chão e os adultos acompanhando os movimentos nessa fase em que eles já têm mais autonomia e outros interesses. É um projeto de base transdisciplinar, essas são algumas das áreas que a gente tenta agregar na pesquisa, né? Porque, inclusive, a gravidez e o pós-parto têm questões muito específicas em vários sentidos. Então, aí está mostrando um pouquinho de cada modalidade, né? Como há 2 anos eu comecei a formar professoras, essa é uma aula em Manaus, por exemplo, com uma professora da nossa rede. A aula com os bebês andantes já traz um pouco da expressão, né, deles, né, que estão nessa transição aí de bebês para crianças. Então, a gente tenta integrar ações que sejam propositivas, mas também dá tempo para os bebês se interessarem pelas coisas por eles mesmos e buscarem da maneira como eles quiserem cada material, cada momento. A gente também inclui os pais, que é uma coisa que eu acho muito importante, trazer o pai para perto nesse momento. Os pais participam de várias aulas e participam bastante. Como vocês podem ver, essa é uma aula no Rio. Pode ir passando, Ana, essa parte é bem rapidinho. Algumas das professoras da rede. Depois da formação, a gente segue estudando juntas. Para algumas das professoras, como a Priscila, que está aqui, que vai estrear,
é uma possibilidade também de trabalhar junto do filho por mais tempo, prolongar esse tempo de cuidados enquanto a mãe também trabalha. Esses bebês têm uma história interessante. A professora deles, que é de Resende, no Rio, ela conta que eles se procuravam na aula, que ela ia rolando e ele rastejando até eles se encontrarem. No meio de vários bebês, eles desenvolveram uma relação muito próxima e a gente vê que tem um encontro, né? Tem ela completamente tranquila ali no chão e ele com essa expressão meio de cheguei, encontrei minha amiga. Tem na aula um tempo também de chão, de exploração de materiais, de texturas variadas, cores, que os bebês podem, à medida que eles crescem, procurar por conta própria, escolher o que eles querem. Essa foto é interessante, que a mãe sustentando o bebê e o olhar dele é para o pai. O pai está carregando, então também um exemplo um pouco dessa tríade junta. O tempo de sentir, né? Eu acho que essa foto mostra bem, é uma menininha de aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos, experimentando o movimento com a mãe, né? Tem uma expressão de curiosidade, de contentamento. E entrega, olha que gesto mais entregue, mais conectado. Colo e movimento, né? O movimento ele é bem importante, além do colo e do contato físico, porque juntos eles proporcionam uma sensação muito semelhante à que os bebês experimentavam no útero, né? Pode passar, Ana. Então a gente se baseia bastante na aula com os bebês de colo no conceito de esterogestação, manter o bebê numa situação mais parecida possível com a uterina, enquanto ele ainda está começando a conhecer o mundo e experimentá-lo. Não consigo ler muito daqui, mas essa é uma das pesquisadoras, a Bézier, que a gente usa para se basear na maneira de carregar os bebês, favorecendo o agrupamento, principalmente enquanto eles são pequenininhos, e a variedade de posições para que eles possam experimentar o mundo de diversas formas. O ruído, eu pus essa foto com o mar, porque o ambiente também é muito importante, o tipo de som que tem, o ruído branco, é um ruído que acalma os bebês, que tranquiliza pela semelhança também com o útero. Aí mais uma fala também, agora do André Trindade, trazendo a importância do agrupamento, de como o bebê, quando está numa situação confortável, se organiza todo na direção do centro do corpo, em todas as direções. Gêmeas no sling com a mãe. É possível também dançar e carregar mais de um bebê. Olha a tranquilidade, que situação mais uterina para as duas que saíram juntas, né, também da barriga. Organização corporal, então mostrando agora na prática esse agrupamento do bebê pequenininho, como isso é uma posição de conforto, é uma posição de bem-estar, né? Uma expressão do bebê no desconforto é quando ele se joga inteiro para trás, né? Um bebê que está com dor, que está irritado, ele se estica inteiro, se joga. Quando ele está confortável, ele se organiza nessa conexão com a frente. Aí já um bebê maiorzinho, consegue pegar o próprio pé, mas voltando para essa posição também de conforto. O movimento acalma os bebês, é muito comum no dia das aulas que as mães contam que eles dormiram melhor. Então, além da dança materna, pode ir, né? É bem rapidinho. Tem o Colo com Amor, que eu convido quem se interessar, é o nosso grupo no Facebook, é só pedir para entrar. A gente orienta as mães, tira dúvidas, fala um pouco também do contexto cultural do colo. Então ele é bem legal para mães de bebês, principalmente de 0 a 1, 2 anos. Isso, né? Além da dança, tem alguns eventos em São Paulo que ajudam as mães, como as Slingadas, com a Rosângela Alves, que faz encontros gratuitos para ensinar as mães a usarem os carregadores. E esse é o Bloco Bebê, que é um trabalho cênico, né? Ele veio muito da necessidade de criar um espaço cultural interessante para os pais poderem aproveitar. Primeiro o carnaval, isso foi se expandindo para outras festas. Com os bebês, com uma sonoridade interessante, animada, mas um pouco mais suave para os bebês também aproveitarem a festa. Mais uma citação sobre a importância, né, do bem-estar e do quanto a vida futura depende das experiências do bebê pequenininho.
É importante também propiciar esse olhar de um para o outro e dos dois para o bebê. Obrigada. A gente vai para o vídeo agora do bloco bebê. E convido a prestarem atenção na expressão dos bebês, tanto os que estão no palco junto com os pais, quanto nos que estão assistindo, com esse olhar de inclusão mesmo para o bebê nas atividades dos pais e na própria festa do carnaval. Então a gente vai cantar uma música agora em apoio à amamentação. Fraco ele não é, pouco também não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Fraco não, pouco não, 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 não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Fraco ele não é, pouco também não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Fraco não, pouco não, 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 não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Tem gente que diz que não vai dar certo, que a mamadeira e a chupeta vão ter que aparecer. Só que não, só que não, só que não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Fraco ele não é, pouco também não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Fraco não, pouco não, 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 não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Fraco ele não é, pouco também não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Fraco não, pouco não, 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 não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Precisa dar suco, a fruta e um pãozinho. Não tem 6 meses, vai ficar muito fraquinho. Só que não, 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 não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Fraco ele não é, pouco também não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Fraco não, pouco não, 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 não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Fraco ele não é, pouco também não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Fraco não, pouco não, 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 não. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Leite materno faz do meu gatinho um leão. Quero ver um monte de leão aí.
A Cíntia Arruda é atriz no grupo Pombas Urbanas. Ela ministra aula de teatro para crianças no Centro Cultural Arte em Construção, no bairro Cidade Tiradentes. Ela atuou como arte educadora de teatro para crianças no projeto Canto das Letras, que é ganhador do prêmio Unicef. Tenho 11 anos, meu nome é David, faço curso faz 2 anos e faço teatro. Meu nome é Tawane, eu tenho 11 anos, faço circo, teatro e estou no galpão há 5 anos. Amizade, acho mais divertido assim de fazer. E tipo, é que eu era muito ligada no videogame. Aí quando eu soube disso, aí eu saí de videogame e só fiquei ligada aqui, né? Eu gosto de tudo, né? Então, tipo, tudo que eu aprendi foi legal, mas o que eu mais gostei mesmo foi aprender a tocar. Para situar todo mundo, né, o Pombas é um grupo de 26 anos de experiência, que está há 12 anos em Cidade Tiradentes. A gente ocupa o espaço de um antigo supermercado que ficou abandonado no bairro, né? E quando o Pombas chegou, lá em 2004, ele começou um processo de revitalização física desse espaço que estava em ruínas e também um processo de formação artística, inicialmente para jovens. Eu sou uma dessas jovens que foi formada dentro desse processo ao longo desses 12 anos. Né? Eu cheguei lá com 13 anos, estou com 23. Então, tipo, e isso é muito comum dentro do Pombas, né? Que os jovens acabem também se integrando à gestão do espaço e se tornando educadores. Hoje eu sou parte do grupo Pombas Urbanas, não é mesmo? E, enfim, a ideia era, inicialmente, fazer uma formação para jovens. Só que quando eles abriram o galpão, vieram crianças de todos os lados. E, gente, e aí, né? Tipo, tem um processo para jovem, um pensamento, um projeto, e de repente mudou tudo. A gente falou, bom, se é essa demanda que a comunidade tem, vamos lá, né? E a gente começou, então, as aulas de circo e de teatro, que é o nosso trabalho, né? Começou a fazer isso adaptado, pensando para a criança. Né? E aí a gente foi se dando conta de que isso tinha uma transversalidade muito grande com vários eixos importantes para o bairro, né? Que não eram só ali as 2 horas de aula, 2 vezes por semana, né, e pronto, mas que aquilo dialogava com a educação, que aquilo dialogava com a família, dialogava com saúde. Então, a gente era atravessado por milhares de coisas, assim, né, nesse sentido. E aí foram surgindo projetos paralelos e complementares a essa formação com as crianças. Um deles foi o Canto das Letras, que é um projeto de incentivo à leitura para crianças. Então, assim, a partir das aulas de teatro e de circo, a gente percebia, por exemplo, que a criança aprendia a andar de monociclo em um dia,
mas que ela tinha 12 anos e não conseguia escrever monociclo. Aí você falava, tá, o que a gente vai fazer com isso, né? Então a gente começou um processo com acompanhamento de pedagogos, de psicólogos, de assistente social, fazendo a formação em teatro, mas também trazendo para dentro dessas aulas o incentivo à leitura, trazendo a teatralização de histórias com eles, né? Então, tipo, a gente foi fazendo realmente e foi tendo resultados, assim, né? A gente fazia um acompanhamento dentro da escola e via que, tipo, isso realmente surtia um efeito, né? Quando você tirava o livro desse campo, né, apenas da leitura e trazia ele para um lugar da imagem, da imaginação, da criatividade, que a criança passava a ter uma outra relação de interesse, né? E isso foi super forte para a gente, assim. Nesse projeto também tinha uma ação de teatralização nossa. Então, os educadores faziam a teatralização das histórias e levavam para escolas e para bibliotecas da comunidade e depois para outros lugares da cidade, né? E esse foi o projeto que foi ganhador do Prêmio Itaú Unicef em 2009, né? E aí, tipo, falando dessa relação de transversalidade, a gente foi percebendo que era necessário mais do que trabalhar só com a criança, né? Então, hoje, a gente tem um trabalho que está sendo bem interessante, a gente está bem feliz com ele, que é a parceria com a Diretoria Regional de Ensino. Então, a gente iniciou, faz pouco tempo, uma formação para educadores em teatro, né? Então, vem cerca de 60, 80 professores da rede pública de ensino fazer formação em teatro dentro do Centro Cultural, né? Então, a gente conseguiu hoje trabalhar com essas duas pontas, né? Com a criança que fala, estou há 5 anos fazendo teatro, mas também com o educador, né? Porque, tipo, não é de forma nenhuma uma coisa excludente da outra, mas elas são completamente complementares, né? Então, isso foi um pouco das transversalidades ali que eu queria fazer esse adendo, né? Falando mais diretamente do processo de formação com as crianças. A gente trabalha especificamente, né, essa turminha aí, tem de 7 a 11 anos, né? Trabalha em média com turmas de 25 a 30 crianças. Tem as turmas de teatro e de circo, né, que são duas áreas que a gente trabalha bastante no Pombas. Dentro dos nossos planejamentos, do nosso pensamento com as crianças, o que a gente dialoga muito é que, diferente do que é com o jovem, o resultado ele não é, o objetivo ele não é um resultado cênico, necessariamente. Ele acaba acontecendo por consequência do processo. Mas o objetivo está muito mais numa sensibilização, na construção de valores, né, na percepção do próprio corpo, na percepção do espaço, nas relações, na discussão de temas que são importantes para eles, né? Então, tipo, a gente está muito mais preocupado com isso, né, nessa faixa etária, do que propriamente de, vamos fazer um espetáculo incrível e todos vão andar de perna de pau e jogar 5 bolinhas. Não, isso acaba acontecendo, né? Como muitos de nós estamos lá desde os 12, 13, né? E tipo, isso é uma consequência, mas não é o objetivo nesse momento, né? A gente entende que a gente precisa trabalhar com uma liberdade e tal, e que a gente estimule, na verdade, muito mais a construção de valores, né? Então, tipo, indo mais diretamente para o processo, como a gente trabalha corpo, isso é muito, a gente pensa muito em como estimular isso diretamente. Então, às vezes, são coisas muito simples. Tem um exercício que é todo mundo, deita no chão e todos carregam esse com os braços estendidos. Isso, por si só, é uma relação de confiança, é uma relação de percepção corporal, é uma relação de coletividade. Então, às vezes, esse exercício traz um debate enorme entre eles, de respeito, de colaboração, de coletividade, muito mais do que a gente chegar com uma cartilha e dizer, olha, agora nós vamos falar do respeito, porque, né, então, tipo, como a gente transforma, né, traz esse lugar da experiência, né, física, como o corpo traz esse conhecimento. Então, para a gente é muito isso, é essa relação da experiência, como, tipo, a gente também volta para esse lugar de repente, do não saber, né, do estar disponível e vulnerável a vivenciar, a ter medo de cair da perna de pau e permitir que o outro, né, te ajude, se perceber, se sentir, para isso, né, para essa experiência criar um conhecimento que é mais aprofundado, né, de si. Então eu queria, já que estou falando de experiência, de sentir, queria pedir para todo mundo ficar de pé. Vamos olhar as pessoas que estão aqui. Observar o rosto de cada um. Observar como está o meu corpo, sentir como está esse corpo, se eu estou cansado, se eu estou com sono, se eu estou com a cadeira meio ali ainda no corpo, né? E a gente vai
piscar para as pessoas em volta, dar uma piscadinha. Só isso. E agora, aproveitar que isso já está acontecendo, a gente vai sorrir para as pessoas em volta. Aproveitar que já tem esse ímpeto. Vamos soltar o corpo, chacoalha o corpo. Preguiça. Mexe. Mexe a cabeça, mexe os pés, quadril. E a gente vai virar o corpo para a nossa direita. Isso, né? Sou meio ruim de lado, direito, esquerdo. De modo que todo mundo fica de costas um para o outro. E a gente vai fazer uma massagem na pessoa que está na nossa frente. Virou de lado, trocou o lado. E agora a gente vai abraçar essas pessoas que a gente ofertou esse carinho. Era um pouco disso que eu queria fazer, que a gente pudesse, mais do que ficar aqui falando, experienciar isso, né? Poder se sentir, se ver, se tocar, dar risada. Nossa próxima convidada é a Cíntia Valente Ruiz. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela USP e Artes pela Belas Artes. É pós-graduada em Estudos de Museu de Arte pelo MEC São Paulo. Atua na área de artes na Escola Ágora e anteriormente atuou também em outras escolas com ênfase em processos de criação. É formadora de professores em ONGs, contribui com material educativo na Bienal Internacional de São Paulo e montagem de diversas exposições e trabalhou com cenografia e figurino em montagens teatrais premiadas. A primeira coisa que eu faço com os meus alunos, e tenho feito isso sistematicamente, com arte, vou falar de arte só aqui, é criar a possibilidade desse menino conseguir se expressar como? Como, desde a idade da caverna, a gente se expressa desenhando, registrando, um registro. E até hoje, muitos de vocês, eu tenho certeza, que chora quando vai pegar um lápis, porque o professor de artes falava que você não sabia desenhar, e que não sei o que lá, e etc. E desenhar não tem nada a ver com isso, tem técnica, tem instrumento, tem, como tudo na vida, tem que ter prática. Prática. Então, eu passei muitos anos, pode fazer a primeira imagem, muitos anos pensando em maneiras, estou falando de criança, maneiras interessantes para eles e para mim, deles aprenderem a se expressar com o desenho. Existem muitas teorias por aí de como se expressar com desenho. Você pode pensar em ele fazer um desenho que ele imagine uma coisa, que ele invente uma coisa, que ele experimente uma coisa, que ele lembre de uma coisa. Então, vou passar algumas imagens de coisas que eu faço e muito mais. Eu tenho uma lista com milhões de propostas que eu fico obcecadamente anotando, assim, como eu posso... Olha, isso pode dar uma boa proposta de desenho para eles. Então, vamos lá. Por exemplo, observação de semente. Porque agora eu dou aula num lugar que é num sítio. Então, essas crianças são loucas
por natureza. Que, aliás, é uma coisa que eu ia falar no fundo, mas eu vou falar agora. Isso foi uma coisa... Todo mundo sabe que natureza é importante, está na onda, falou bastante hoje na abertura das Olimpíadas, mas não é importante para a criança, não é importante, é fundamental. Chafurdar na lama para a criança é fundamental. É outra criança quando ela cresce, de fato, pegando na formiga, mexendo na areia. É quase uma necessidade física da criança. É muito importante. Compleando e completando. Eu aprendi com a minha prática que preconceito não serve para arte. Quando eu me formei, não podia copiar. Não podia copiar, que copiar era coisa de quem era assim. Gente, eu deixo copiar, e tenho visto muita gente deixar copiar. Eu deixo, não só copiar, eu deixo copiar e fazer outras coisas. Não vou botar o menino copiando o tempo todo, mas copiar de vez em quando. Esses meninos têm 6 anos, não sabe como é o rosto dele. Copiar é uma maneira de você observar como o outro fez a imagem, construiu. Você está aprendendo, é uma maneira de estudar, é que nem pegar como chama aquele negócio, os esqueletos, e olhar lá onde fica um osso, onde fica o outro. Para a criança é tudo novo, né? Então ela não sabe direito qual a distância do olho para a boca. Ela está aprendendo quando ela copia. Vamos lá, pode ir. Desenho abstrato com linha. Adoro esse desenho. Tem um adulto e uma criança, um professor e uma criança. Esse desenho é ótimo para quem fala que não sabe desenhar, né? Porque quando termina, fica tão bonito. E aí o cara fica, nossa, eu sei desenhar. É assim, nessas pequenas coisas, que a gente desmonta um pouco dessas imagens. Vamos lá, mais uma. Inventando uma camiseta. Essa, por exemplo, foi na época de uma Copa, que tinha que inventar uma camiseta para uma Copa. Está todo mundo envolvido com a Copa. Aí eu vou falar para o cara estudar, sei lá, Picasso, é o máximo, eu sei. Mas, pô, é legal trazer um tema que eles estão super interessados, né? Então, essa é em cima disso. Vamos lá. Isso aqui é uma maneira quase de treinar a coordenação motora. As crianças adoram isso. Ai, como se faz uma letra. Pequenos recursos assim que eu vou usando. Tudo propostas de desenho que eu faço sempre no começo da aula. Sistematicamente. Até que uma hora ele começa a achar que o desenho dele não é mais feio, ele aprende a olhar do outro, o outro aprende a olhar dele. Vamos lá, mais. Observando uma obra original. Saí da sala, fui lá, na outra sala, tinha lá uma gravura de não sei quem. Estão vendo uma obra original, faço toda aquela mise-en-scène, aquela conversa, né? Mais. Insetos, a gente colecionou insetos. Cada um ia lá, em casa, recolhia um inseto morto, e aí a gente montou um museuzinho. E aí a gente desenhava os insetos. E com lupa, esse é um besourão, né? Nem precisava da lupa, mas eles adoram olhar os detalhes. Faltam 5, vamos lá. Mais, desenho do corpo com tatuagem. Sucesso, né, gente? Vamos lá. Esse é um desenho em dupla. Outras atividades, assim, um começa um desenho, corta e o outro termina, só que um não vê o do outro. Vocês perceberam? A tesoura cortou, aí para o outro eu dei só um pedacinho da tesoura aqui no canto. Aí ele completou um desenho sem saber o que era. E aí depois devolvi para o outro. Aí ele gosta ou não do que o cara fez, coisas assim. Vamos lá. Fazendo carvão, vamos lá, passa mais. Desenhando com tesoura, direto com a tesoura, sem desenhar no papel, para treinar também. Desenho indígena, porque chega daquele índio, né, pintadinho assim, não dá, é muito mais legal que isso. Vamos lá. Aqui é um ditado de desenho. O cara tem que ditar o que eu falo. Vamos desenhar uma borboleta, vamos desenhar... Esse é desenho na areia. Uma baciazinha, areia e desenhando com o dedo. Vamos lá. Aprendendo a enxergar o próprio desenho, às vezes eu paro, a gente olha para o próprio desenho. Vamos lá. Aqui eles olhando uma exposição que a gente montou, com desenhos deles, e desenhando o desenho. Vamos lá. Outra maneira de observar, com pergunta para eles responderem, com coisas simples, né? Tipo, qual objeto mais claro, qual mais escuro? Vamos lá. Aqui também, outra apreciação. Eu trabalho, eu penso assim, eu preciso explorar o campo bidimensional, como eu vou fazer isso com a pintura, e o campo tridimensional, que é com a escultura, com a construção ou com a modelagem. Então, vamos para a pintura. Porque pintura é o horror das professoras, faz uma sujeira danada.
Então, o que a gente faz? Eu faço uma temporada de pintura, eu já encaro a sujeira de uma vez. Já preparo a sala para a sujeira. Os alunos têm que cuidar do material. A gente começa e a gente lava todo o material. É da gente o material. Então, fica muito mais fácil. A aula tem 40 minutos, então são 30 para atividade e 10 para arrumar. Isso é tempo pedagógico dentro da sala de aula. Pintura, vários modelos. Pintura grande, coletiva. Vamos lá. Fazendo tinta nanquim, a gente pegou madeira, queimou, aí pôs água, fez um nanquim. Vamos lá, pintou com nanquim. Dissolvemos uma canetinha na anelina, a canetinha no álcool, fizemos uma pintura. Aqui fizemos tinta com giz, porque às vezes não tem recurso, não é? Pegamos giz, aí misturamos água, mistura cola e inventamos uma tinta. A criança é ótima nisso. Vamos lá. Tinta corporal, carvão, água e depois pintura no rosto. Vamos lá. Aqui guache. Vamos lá. Pintura ao ar livre, que é outra maneira legal de pintar, porque aí se sujar o chão tudo bem, né? Dá menos trabalho. Vamos lá. Com nanquim, papel colorido, diversificando, pode ir. Pintura, eu chamo isso de pintura, porque eu uso o papel como pintura. Ele corta o papel e pinta com o papel, grandes espaços. Vamos lá. Pintura com outro tipo de tinta. Vamos lá. Outro tipo de tinta também no isopor, com aquela tinta que faz... Pode ser guache, pode ser outra, e tira a reprodução. Aqui a gente fez um chá para pintar com chá, tingindo roupas, porque existem muitas possibilidades de pintar. Pó dourado. Gente, se vocês nunca fizeram dourado com criança, vocês têm que fazer. Tem que fazer. É uma experiência inacreditável. É como se o sol tivesse baixado assim. É muito legal. Eles ficam radiantes. É anelina e cola. E água. Vamos lá. Modelagem. Modelagem eu não considero só argila, mas eu considero todas as massas que a gente produz. Posso fazer uma massinha. Eu posso fazer uma massa que a gente fez um papel machê, várias coisas. Eu ensino eles a trabalharem com argila de uma maneira correta, porque eu estudei muito tempo cerâmica. Então, ensino a fazer uma colinha com a própria argila, pode passar. Eu ensino a fazer instrumento quando não tem, esteca, que são instrumentos próprios. Tudo isso faz parte da aula. A gente faz impressão na argila com as plaquinhas, com resto de toalha, com nylon, com renda, vamos lá. Fazendo potinho, pode ir. Fazendo uma peça e depois cortando no meio para deixar oca, senão ela desmancha toda. Vamos. E os volumes tridimensionais, que eles adoram e que a gente precisa, nesse momento, acho que precisa dar um upgrade no... Também, eu preparo a bagunça na hora da construção. A criança não pode, tesoura pode sim. Se a gente tomar conta e organizar, eu boto um grupo trabalhando com uma coisa e outro grupo trabalhando com a marcenaria, por exemplo, e com a construção. Aí um mais calmo com uma coisa e o outro mais ali. E aí a gente vai criando as possibilidades, que eu acho que é um trabalho muito contemporâneo, acho que a gente tem esse dever com eles. Quando chega na Bienal, os caras, eu não aguento mais as pessoas perguntarem para mim, mas o que ele quis dizer com isso? Sei lá o que ele quis dizer com isso. Nem o cara sabe, às vezes, gente. Eu sou artista, eu também faço. Às vezes o cara não sabe. É expressão. Então, é importante trazer esse mundo real. Quando eles se expressam, eles fazem essas coisas, misturando naturalmente. Quem fica com dúvida é a gente. É muito natural. Pode passar? Ó... E natural e com dificuldade. Aí entra o professor, né? Vai mediando, ensina a colar direito, ensina tudo devagarzinho também. Vamos lá. Passa mais. Passa mais. Brinquedos que eles usam. Estava na moda aquele negocinho de dedo assim. Como chama aquele skatezinho de dedo? Então, aí eles queriam fazer uma rampa. Então, vamos ver o que a gente tem de sucata. Aí fizemos uma rampa. E sorvete, vamos trazendo. Isso é caprichando no acabamento, que a gente revestia todas as coisas com jornal, depois pintava para ficar legal. Vamos lá. Madeira, isso é estudando um artista, o Krasberg.
que a gente estava falando da importância da natureza e tal. Então, a gente saiu pela praça para catar umas madeiras e fazer o nosso protesto, como o Krasberg. Então, o Krasberg é aquele artista que fala da mata e tal. Então, é uma madeira e aqui também, pode passar, fazendo um sofazinho com um restinho de madeira e tampando, martelando o dedo às vezes. Aqui é uma exposição bacana, que demorei um tempão, aí a gente conseguiu programar e aí fez uma coisa legal. Uma exposição que eles se sentiram assim valorizados. Vamos lá. Outro tipo de construção, aqui era um jardim. Eles estavam criando um jardim dentro uma arte efêmera. Eles fizeram um jardim, passaram 2, 3 aulas, tinham que catar coisa no mato, na praça, faziam um jardim. E depois, legal, viu, mas legal, fotografia algumas, acabou a arte, acabou. Efêmera, como existe hoje. Acabou. Acabou. Acabou meu tempo, gente. Acabou. A Magda é formada em composição e regência pela ECA e em música popular pelo Espaço Musical e Manhattan School of Music de Nova York. Ela é mestre em antropologia, doutoranda em performance e artes criativas na Universidade de Leiden, na Holanda. Ela é líder do grupo Mauaca, autora de livros para professores e crianças como A Floresta Canta, Outras Terras, Outros Sons, contos musicais de todos os cantos do mundo. Implantou o curso de canto no projeto Meninos no Morumbi e produziu CDs da ação comunitária. Além disso, ela também regeu o grupo de refugiados africanos no Sesc do Car. Bom, gente, estou super feliz de estar aqui. Obrigada, Adriana, pelo convite. Estou adorando ouvir as experiências todas. Acho que é super inspirador. Espero que seja para vocês. Para mim tem sido. Eu vou falar uma coisa, essa questão com artes, argilhas, eu sempre fui péssima. Agora eu estou falando que provavelmente eu não tive essa experiência toda que essa professora maravilhosa proporcionou, porque eu toda hora falo, ai, como eu sou desajeitada, porque provavelmente foi uma falha na minha infância de eu não saber mexer com materiais, né? Bom, vou falar um pouquinho de um projeto muito especial do Mauaca, né? O Mauaca é um grupo que já existe há 21 anos, faz músicas de várias partes do mundo, e a gente criou um espetáculo chamado Pelo Mundo com Mauaca, focado no nosso público infantil, que começou a surgir quando o grupo foi ficando mais velho. O nosso público começou a ter filhos, e os filhos iam às apresentações, e a gente começou a perceber que tinha um interesse grande das crianças por um repertório que, a princípio, não tinha nenhuma intenção de trabalhar com as crianças, né? Então, vamos passando. Essa aqui é a entrada de uma viagem pelo mundo, enfim, é o que o nosso designer Adriano fez. Pode ir pulando. Vou passar bem rapidinho essa primeira parte. Bom, esse espetáculo, então, enquanto ela vai se ajeitando ali, ele passa por várias partes do mundo, né? O Mauaca tem essa perspectiva de desenvolver um repertório que a gente canta em mais de 20 línguas do mundo, né? Então, eu venho pesquisando isso há bastante tempo, e aí a gente acabou trazendo um pouco esses temas, que são temas muito antigos, alguns seculares, outros centenários, enfim, músicas que foram sendo passadas pela tradição oral, e faço arranjos mais contemporâneos com o grupo, e a gente criou um espetáculo com essas que eu chamo pérolas, né, que a gente vai desvendando, tirando a poeira e trazendo para o mundo atual, né? Que a gente acha que música velha é velha, não tem que ficar escondidinha. Não, a gente coloca elas no dia a dia e as pessoas começam a falar, puxa, é muito legal isso, eu lembro da minha infância, ou se identifica de alguma maneira, às vezes até de uma forma inconsciente. Então, isso é uma cena do espetáculo, pode ir passando. Né? E o Mauaca tem essa coisa de ser uma experiência que ali é pesquisa a performance. Eu trabalho muito pesquisando, né? Mas o que eu faço? Essa pesquisa ela tem que ir para o palco de alguma maneira, sem que seja uma coisa didática, aborrecida, assim, mas que as pessoas olhem para aquilo e se interessem. Esse é o meu principal objetivo e o meu principal desafio, né? E aqui também a entrada do espetáculo, que a gente chega com as nossas malas, e dessas malas vão saindo objetos, né, lenços, chapéus, cocares, chocalhos, e aí a gente vai criando todo um repertório de canções para as crianças participarem dessa viagem com a gente. E a gente percebeu isso, a gente falou, mas cantar num monte de língua, a criança não vai entender nada, como é que faz? Isso era uma pergunta
que logo no início do Mauaca se fazia não só para as crianças, mas para o adulto também. E a gente percebeu que, principalmente as crianças, elas não têm nenhuma barreira em relação a essa questão às línguas, se elas entendem ou se elas não entendem. Elas gostam da sonoridade. Se é uma sonoridade que chama atenção, ela reproduz aquilo de uma forma totalmente natural, ela se diverte com aquilo, ela não tem esse preconceito, está cantando em búlgaro, putz, não vou saber nunca cantar nessa língua. Ela tinha uma sobrinha de 7 anos que cantava uma música búlgara inteira, assim, do búlgaro dela, assim, super bonitinha, porque ela adorava a sonoridade do búlgaro. Enfim, não era da cultura dela, mas ela gostava do som, né? Isso que era legal. Então, a gente percebeu que essas crianças que começaram a acompanhar os pais nos espetáculos do Mauaca, os pais chegavam e falavam, nossa, minha filha não para de cantar tal música, nossa, Calha é um sucesso, eu tenho que pôr 5 vezes o vídeo para ela assistir, porque não sei o que acontece, que ela gosta tanto dessa música. A gente começou a perceber que tinha uma empatia muito grande com as crianças, algo que eu realmente não estava na minha imaginação, né? E aí pode pular. Aí começa essa história, a gente vai viajando pela Tanzânia, França, Índia, Portugal, Japão, Albânia, Israel e muitas regiões do Brasil, né? Aí somos nós. Esse espetáculo foi criado baseado nesse livro que eu escrevi com a Heloísa Prieto, que é uma escritora super premiada, que faz livros maravilhosos infantos juvenis. Não sei se vocês conhecem o trabalho dela. E ela também, quando tinha criança pequena ainda, ela ficava ouvindo as músicas do Mauaca. Quando ainda o Mauaca nem existia profissionalmente, ela ouvia e falava, um dia eu quero escrever um livro sobre as músicas do Mauaca. Passaram-se mais de 10 anos até que a gente conseguiu produzir esse projeto lindo, que eu levei a minha pesquisa para a Elo, e a Elo transformou em histórias dessas músicas que passam por todos os cantos do mundo, né? Então, isso foi a base do espetáculo. Bom, é isso que eu falei, a gente vai para a Amazônia, conhece um canto indígena lá dos Paiter Suruí, com quem eu trabalhei durante muito tempo no meu mestrado, passa por um canto medieval francês, e assim vai. E vai para o Japão, vai para a Tanzânia, conhece uma história do Deus Sol, e vamos viajando. E tem umas projeções bem legais, que são super lúdicas, tem várias cenas. A gente convidou um diretor de teatro chamado Vanderlei Piras, que é do Pia Frause, da Companhia da Tribo, ele fez a direção cênica. E aí eu queria mostrar um pedacinho do vídeo desse show para vocês. É um teaserzinho bem rápido. Uma viagem pelos sons do planeta, uma viagem de luz, de cores, por músicas que nos levam a conhecer povos, outras culturas. Chegar junto das crianças a partir da brincadeira que as músicas se revelam. Vi um menino na manjedoura que falava sem parar, sem dormir, nem descansar. O que foi muito legal nesse projeto é que a gente descobriu que o repertório do Mauaca, as canções do repertório do Mauaca, elas têm muito do universo que as crianças curtem. A gente já vinha percebendo ao longo da carreira do grupo que tinha algumas canções em particular que elas curtiam, que os pais chegavam depois do show e falavam: "Ai, minha filha adora essa música, adora Coitianaré, Cangoma ela canta o tempo inteiro." O que engloba a criança leva o adulto também. Era a casa do sol. Juntou
o cantar com interpretar, com uma sequência, com cenas, com falas, com ritmo, com contracenar. Bom, é uma viagem mesmo, né? Jaya 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 Jaga Janani Jaya 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 Jaga Janani. D'où viens-tu, berger? D'où viens-tu? D'où viens-tu, berger? D'où viens-tu? Nossa, mas que menina mais moça! Nós vamos viajar pelos sons do planeta. Qual pajé na floresta? Tem cedo pra tudo quanto é coisa. Tem cedo pra casar. O inferno é congelante. Eu não queria por tudo. Diabos feitos de mundo. Então vamos viajar pelo mundo. Enfim, a gente foi meio que pensando elementos e criando diálogos, cenas, historinhas que pudessem comentar essas canções. E todos muito agradecidos, sempre cantavam em homenagem ao som. As músicas em si, ela já tem várias referências que eu acho que são coisas ancestrais, muito antigas, que estão no imaginário de todos nós, né? Independente da idade. Alumbre, 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 alumbre. É divertido, emocionante mesmo. Relíquias do mundo para as crianças. Tem uma luz linda, tem cenário, tem bonecos, tem figurinos. É uma delícia, é um prazer para mim fazer. Eu acredito mesmo que o bom espetáculo para a criança ele também é um bom espetáculo para os pais. Minuciosamente cuidado. Pra gente foi uma delícia fazer isso. Essa sonoridade vai trazer uma lembrança que está lá dentro da humanidade, né? Abra os seus ouvidos e faça essa viagem com a gente. Então isso aqui o que é? Essa proposta multicultural, né, que eu apresento, que eu há anos venho insistindo, que eu acho que isso é uma coisa que foi colocada pela Unesco, está nos parâmetros curriculares, né, de se trabalhar o multiculturalismo, ou seja, isso é uma coisa que há muito tempo que eu ouço falar. E uma educadora musical da EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, me convidou para fazer um trabalho de transformar esse repertório para a sala de aula, né, que ela dá aula de artes e música na EMIA. Então, eu comecei a pensar sobre essa questão da educação musical multicultural, né? E aí, aqui eu trabalho um pouco a ideia das crianças, cada uma à sua maneira, são todas crianças, mas cada uma tem a sua maneira de se vestir, de se pintar, que eu acho lindo mostrar essa diversidade, né, que a gente tem. Pode pular. E aí eu acho que nesse momento, principalmente, que a gente percebe que é uma intolerância enorme, né, em relação ao ser diferente, as questões raciais, tudo, eu acho que é muito importante ainda pensar nessa questão multicultural, para você conhecer o outro e perceber que o outro pode ser diferente, mas não é só tem que ser respeitado, você tem que começar a se encantar pelo outro. Não é só, tenho que respeitar porque ele é diferente, que saco, entendeu? Não, falar, olha que bonito, ele tem uma cor diferente, ele usa uma roupa diferente, ele tem uma pintura diferente, ele canta numa língua diferente, e é bonito, e me encantar com o diferente. Isso que eu acho que é muito importante. Aqui eu queria mostrar um dos vídeos só, que é o Juquinha cantando a música do Mauaca, para ver como o Mauaca repercutiu nesse... Não está entrando? Entrou no universo da criança naturalmente.
Vocês verem como que ele se expressa. A gente canta forte, ele faz forte também. Ele faz o piano ali, né? Faz super suave quando a gente abaixa o volume. Enfim, você percebe como a criança responde de uma forma muito espontânea, muito natural, né? Realmente a mãe acho que apresenta Mauaca de uma forma bastante intensa, mas é interessante observar que é uma música numa língua totalmente estranha, de um povo indígena que provavelmente ele nunca ouviu falar, mas ele estava ali encantado com isso. Vamos correr aqui? Bom, essa questão do ser o outro, eu já falei, né, que como é que a gente tem que se dar conta de que o outro é diferente e também é legal, é interessante, né? E aí pensar nessa questão da solidariedade. Eu cito aqui o Edgar Morin, que todo mundo acho que já ouviu falar, né? Isso ele escreveu para a Unesco, que ele tem uma frase muito bonita, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que educar para compreender a matemática ou qualquer disciplina é uma coisa, educar para a compreensão humana é outra coisa. Aí se encontra justamente a missão espiritual da educação, ensinar a compreensão entre as pessoas como condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade, né? Que é nesse sentido de você deixar a expressão dessas crianças brotarem, né? Não ficar matutando e só querendo enfiar um conhecimento à torta e à direita, deixar que isso se transpareça de uma forma natural. Bom, aqui eu vou mostrar uma criança só, eu tenho vários vídeos mostrando um pouco como as crianças se expressam, né? Dentro da cultura, como a cultura se movimenta pela criança. Não precisa ficar o tempo inteiro ensinando formalmente, que ela aprende de uma forma muito natural. Vamos ver o que eu vou escolher aqui. Eu vou colocar um brasileiro e as crianças africanas aqui. O primeiro, vamos ver se vai funcionar. Ops, não foi. Está na pastinha. Eu vou colecionando, aliás, se vocês tiverem vídeos, pode me mandar. Eu estou colecionando vídeos de crianças de várias partes do mundo dançando ou cantando. Pode colocar esse do menino tocando tambor. É uma cena totalmente informal, né, do dia a dia. A mãe cantando e estimulando o filho a tocar, que eu acho uma graça esse menino. Toca macumbajão, 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 toca macumbajão. Vou colocar um outro que é de um outro lugar. Que são essas crianças, o quarto, crianças dançam, eu não sei de que país da África, infelizmente. Yegobi.com Bom, tenho muitos outros vídeos, infelizmente não dá para mostrar tudo, mas é só para a gente... Quer mais um? Vou mostrar mais um, as ciganas, a terceira das ciganas. Então, isso é um recado que eu dou, assim, que esse repertório que as pessoas acham que é uma coisa super elitista, imagina, as minhas crianças não conseguem falar bem o português, como é que eu vou ensinar uma coisa em outra língua? Na realidade, é um equívoco, é um preconceito que nós mesmos temos em relação a conhecer o mundo. Quando a gente conhece o mundo, a gente respeita e a gente começa a criar crianças não
não tolerantes, né? Intolerantes, porque eu acho que esse é um grande problema da humanidade. Então, se a gente cria já desde criança essa ideia de que o diferente é legal e que ele deve ser respeitado naturalmente, espontaneamente, a gente está criando melhores cidadãos. Então, esse é meu recadinho para vocês. Aqui, só para terminar, aqui são umas oficinas, eu esqueci de falar, desse processo que eu fiz por conta dos meus livros. São encontros, umas rodas que eu fiz de conversa e bate-papo e oficinas. Passa só rapidinho, porque eu quero colocar nas fábricas de cultura, CELS, o Mauaca fazendo oficinas também com crianças. Um trabalho com professores, que eu tenho feito bastante no Estúdio Mauaca, que eu vou deixar o folheto aí para vocês. Pode passar. Aqui são com educadores musicais. Desculpa, eu esqueci. Aqui também, lá no Estúdio Mauaca, são várias sessões com música indígena, africana, portuguesa, árabe, japonesa, que a gente está trabalhando, falando desse mundo multicultural. E, finalzinho, lá tem o meu contato. Obrigada, Magda. Como a Rose avisou, a gente vai fazer mais uma sessão de perguntas agora. Eu já recebi algumas da rodada anterior, já vou começar por elas. Tatiana, aproveitando, enfim, eu acho que essa questão de quando existe algum impasse no desenvolvimento da criança é uma coisa que afeta muito o vínculo inicial. Se você puder comentar sobre essa questão, além da questão física no trabalho, seria muito interessante, se você puder. Eu acho que tem um susto da família, às vezes, né, com coisas que só se descobrem depois que o bebê nasce, ou mesmo quando a mãe já sabia que o bebê vinha com alguma questão. Então, acho que é, mais uma vez, o acolher a família. A gente não cuida de criança sem cuidar da família, gente. Assim, é claro que não estou querendo exigir dos educadores mais do que vocês já fazem, que é muito no espaço de aula, mas precisa... olhar para isso. Uma criança só está integralmente cuidada se a gente cuidar da família. Então, eu acho que é criar espaço sempre de conversa, de troca, de acolhimento para essa mãe. Eu não tenho as respostas para tudo, eu não sou especialista em tudo, obviamente, então eu tento sempre encontrar como eu posso encaminhar. Existe uma rede de apoio, talvez, de mães com necessidades especiais no bairro onde vocês atuam? Procurar ter acesso a esse tipo de informação para que ajudar essa família a encontrar outras redes que vão além do que a gente consegue dar suporte. Eu acho que também é um jeito de acolher. Bem, dentro da experiência do Pombas com crianças, acho que nunca aconteceu de vir uma criança com síndrome de Down para o curso, que já aconteceu em alguns momentos, e tem um caso mais específico. São crianças com mobilidade reduzida. Isso aconteceu numa turma de circo, não é a turma que eu dou aula. E foi bem intenso, assim, chamou muito a atenção, porque era um menino que tinha bastante dificuldades de locomoção e questões psiquiátricas, enfim. E a irmã dele, que era uns 2, 3 anos mais velha, entrou no curso junto com ele para colaborar nesse processo dele, numa aula de circo, né, que já exige uma super questão de coordenação. Todos os educadores aceitaram a proposta, falaram, bom, se ela fizer aula junto, acho que a gente consegue pensar algo conjuntamente, e foi super positivo. Assim, essa questão até que a Cíntia fala da sensibilização da turma foi muito positivo. Assim, a gente conseguiu chegar no final do ano tendo resultados com ele. Ele, inclusive, foi meio que o mestre de cerimônias da apresentação, teve toda uma relação e ficou durante muito tempo dentro do processo, e desenvolvendo no tempo dele, a gente dialogando muito com a família, tendo um diálogo também com a questão médica, né? A gente não pode ignorar isso, né? Nesses casos, como você está lidando com um outro corpo, e você está forçando, ele está, né, propondo questões nesse sentido, você precisa ter um cuidado a mais, né? E, ao mesmo tempo, acho que isso também que a Cíntia falou do lance de ver as nossas pernas, né? Tipo, ver realmente caso a caso. Esse ano aconteceu de vir uma mãe com uma criança com um alto grau de autismo para a turma de teatro. E aí eu falei, bom, vamos conversar, né? E aí o menino veio e ele simplesmente, assim, ele teve pavor de ficar dentro da aula. E aí eu conversei com a mãe e falei, bom, vamos ver como a gente dialoga. A gente tem uma rede de parceiros dentro do bairro, né? E uma dessas parceiras é uma pessoa que trabalha dentro
me fugiu o nome agora, mas ela é psicopedagoga. E a gente trabalha na rede de saúde, então a gente conseguiu trazer essa pessoa para conversar com a mãe, para ver a criança, para avaliar o caso, e a gente conseguiu fazer também um encaminhamento dentro do sistema de saúde para uma terapia que era mais adequada dentro desse lugar artístico, né? Então acho que muito isso também, às vezes a instituição ela consegue trabalhar com isso, e quando a gente sente que às vezes é uma alçada muito maior, como a gente também trava esses diálogos, né? Como a gente consegue dialogar com outros órgãos, promover facilitar, né? Acho que a nossa função social está aí também, né? Como a gente pode facilitar esses diálogos para contribuir para isso que a pessoa está buscando, né? Então, as nossas experiências nesse sentido foram essas. Posso completar uma coisa? Que esse assunto é tão angustiante para educador, né? Que se vê lá desesperado com as demandas políticas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia, depois eu tive muito aluno assim, em inclusão, e ainda tenho. E hoje em dia, depois que passou essa fase inicial do que eu vou fazer, eu acho mais fácil trabalhar com uma inclusão que você percebe, que você sabe o que é, do que aquelas que não são identificadas. Quando você entra numa sala e tem 30 pessoas, você fala, aquele é Down, dá um desespero, aquele autista dá um desespero, mas se você tiver carinho com você mesmo e conseguir olhar, respirar com atenção, você sabe que ele tem um limite claro. Então, você baixa a bola com você mesmo e você consegue mediar melhor essa relação. A mim preocupa quando tem uma coisa que você não tem nome. Quando tem, aí você não sabe nem para quem encaminhar. Você fala, puxa. E se você for mais a fundo, você vai ver que não ter nome significa que cada um é um. Então a gente volta naquela questão básica e essencial de novo. Porque educação é isso, você tem que olhar. Eu sei que tem superlotação nas salas, mas é esse o problema, né? Porque você tem que olhar um para cada um, porque cada um tem uma questão para ser resolvida. Quando você identifica, fica até mais fácil. A Rose do MIB gostaria de fazer uma consideração. Quando a gente pensou esse encontro, né, das linguagens, eu acho que a gente conseguiu sintetizar aqui uma das coisas mais importantes para a primeira infância, que é a questão do movimento, né, da criança se expressar com o corpo de uma maneira integral. E eu acho que essa mesa, e por isso que eu queria fazer essa colocação, ela conseguiu mostrar para todos nós o quanto que, às vezes, nós tiramos a oportunidade da criança se expressar, né? Então, eu saio daqui mobilizada, com o meu corpo e a mente mobilizada, né? Queria agradecer muito. Obrigada, Rose. Olha, chegaram 2 perguntas aqui que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de responder, mas que elas podem ser respondidas através dos contatos das convidadas, e o meu também, que estão ali disponíveis. Eu vou só ler para que o público saiba do que se trata. Uma era, todos esses projetos são patrocinados por alguém específico? São todos independentes? Para assistir, participar, como fazemos? E o outro é, o Mauaca tem um site para procurar saber mais sobre ele? Qual? Então, bom, uma já está respondida ali na própria tela, e a outra, se vocês nos procurarem individualmente, a gente também pode responder. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito o MIB pelo convite, as convidadas pela participação, e a plateia também, pelas perguntas super interessantes que surgiram. Agora, eu vou chamar a Adriana do MIB para falar algumas palavras, e depois vai ter uma cerimônia de encerramento desse encontro com a Magda. E eu queria deixar uma pergunta para que todos refletissem quando saírem daqui, enfim, trouxessem para o seu dia a dia, que é, como vocês interagem com as expressões infantis que surgem na trajetória de vocês, profissional ou pessoal? Que espaço vocês dão para isso? Como vocês reagem a isso? E a própria expressão de vocês, como anda? Enfim, uma pergunta para pensar. Bom, gente, só puxando um pouquinho os fios, quando a gente
identificou esse tema, as expressões infantis, tem muito a ver com o que a gente vem defendendo há muitos anos, não somente nós, né? Que essas linguagens, essas expressões, o movimento, a música, o teatro, a brincadeira, todos os tipos de expressões plásticas, as artes, são linguagens naturais das crianças. As crianças já nascem, desde que nascem, elas estão se expressando principalmente pelo não verbal. A gente se pauta muito, principalmente na escola, e aqui tem muito professor, pela palavra. E eu acho que ter aqui tanto professor, tantas pessoas atuando na escola, que é um lugar onde a gente muito mais olha para o aluno e muito menos para a criança, que a criança... as crianças que chegam na escola, que entram pela porta da escola, são muito além de alunos somente. E elas trazem, como foi muito colocado aqui, toda uma bagagem, um repertório de experiências, de vidas, de multiculturalidade, de expressões muito particulares. Cada uma tem uma facilidade maior, como todos nós. Cada um de nós tem uma facilidade que, de repente, lá atrás, eu acho que com esse movimento, esse debate, a questão é o que nós deixamos de fazer na nossa infância lá atrás, que a gente deixou de pintar, de desenhar, de cantar, de se movimentar, de tocar um instrumento, de brincar. Então, eu acho que o fato, independentemente se tem, e aqui não se trata se tem apoio, se tem financiamento, se trata-se de ter espaço, mas acho que, como muito bem foi colocado aqui, o espaço é a gente que abre. Se a gente não abre primeiro esse espaço dentro da gente, primeiro para recuperar, para resgatar qual é o nosso canal expressivo, a gente dificilmente vai conseguir abrir esse espaço com as nossas crianças, mas é fundamental. E acho que há uma urgência, e por isso a gente traz esse tema, há uma urgência, é uma emergência da gente criar esses espaços em que as crianças possam se expressar. Eu acho que o que a Magda, por exemplo, mostrou, aquele videozinho do menino, ressignificando aquela música que ele ouviu, é tão fundamental, a gente, e é como foi colocado pela Cíntia também. É só a gente ficar atento e a gente vai ouvir em cada uma das 20, 30, 40 crianças que estão todo dia com a gente, qual é o canal expressivo que eles têm mais prazer e com o qual eles se identificam mais. Para nós, do MIB, nós defendemos isso muito, há muito tempo, acho que a bandeira é vamos respeitar as crianças. E respeitar as crianças significa, educar as crianças significa não somente a gente levar a nossa bagagem, o que é estipulado pelos parâmetros curriculares, o que foi planejado no início do ano. Essa é uma parte do trabalho de educador, mas uma parte fundamental é dar espaço para que elas sejam quem elas são. E para a gente poder identificar quem elas são, é muito ficar atento com a escuta, com a observação e com o coração de poder acolher o que elas nos trazem. Acho que isso é fundamental, porque a infância passa voando, é muito rápido, né? Eu acho que aqui se falou também de um tema que será da nossa próxima roda, que é a questão da diversidade. É um tema que está no ar, é um tema que eu acho que todos os educadores têm consciência que quando a gente recebe 20 ou 30 crianças, cada uma é única, e a questão de incluir tem a ver com todos, não tem a ver somente com síndromes ou com limitações ou com dificuldades. Porque a gente tem que mudar um pouco o nosso ponto de vista e olhar para as habilidades e para as potências das crianças, né? Bem que o Loris Malaguti falava, né? As crianças têm 100 linguagens, mas nós acabamos matando 99. E o convite aqui é para acolhermos as 100, né? Ou muitas mais que elas tenham. Por conta dessa defesa que a gente tem de respeitar a criança, de ouvir a criança, de escutar a criança, nós temos dentro do MIB uma área que a gente faz escutas, processos de escuta de criança. Dentro do MIB há muitos atores e muitos movimentos que integram essa comunidade de aprendizagem, assim como vocês que já estão e que participam. E se juntou um grupo de profissionais de iniciativas com a ideia de fazer uma escuta em diferentes equipamentos e regiões da cidade de São Paulo para poder identificar o que as crianças querem para a cidade e poder levar essas produções a partir das expressões das crianças, que não somente são o que elas falam, mas tudo isso que foi colocado aqui, o que elas querem para a cidade e levar isso para o futuro prefeito de São Paulo, ou outros prefeitos de outras cidades.
Estou contando isso porque nós vamos começar um processo que se chama Se Essa Rua Fosse Minha, escuta das crianças sobre o que elas querem para a sua cidade. Para participar desse processo, qualquer um pode participar, e eu vou contar um pouquinho como vai ser isso, porque o que se trata é de quem está convivendo com criança todo dia, na praça, na família, na escola, na ONG, na favela, no cortiço, no abrigo, no hospital, no pronto atendimento, onde tem criança, dá para a gente criar um espaço de escuta e ouvi-la. O que você quer para a tua cidade? Tua cidade, a gente fala teu território, teu bairro, seja lá onde ela mora. Nós vamos fazer dia 26 agora de agosto, sexta-feira. Nós vamos começar esse processo e nós vamos fazer aqui mesmo uma formação, uma orientação, um debate. Vai ter algumas palestras de algumas pessoas que já fazem essa escuta. Vamos fazer um processo de cocriação. Como é que a gente sai de um encontro que, independentemente de ser presencial ou não, que formas temos de escutar as crianças a partir dessas expressões? A ideia é que cada um vai para o seu território, fazer essas escutas, e nós vamos juntar esses materiais, isso depois vocês vão saber como, para, no final do ano, porque não dá tempo para ser para os candidatos agora, levar para o futuro prefeito e sua equipe as vozes das crianças de São Paulo para que elas, de alguma forma, digam para o prefeito e para o futuro governo o que elas estão querendo para a cidade, para o seu entorno, para o seu local. E as crianças falam, e as crianças estão dizendo, só que a gente tem que realmente potencializar esse movimento de escutá-las. De escutá-las quando cantam, quando brincam, quando se movimentam, quando pintam, quando modelam, etc. Quando realmente elas estão falando. Então, já está, esse evento, esse processo vai fazer parte da Virada Cultural, já está aqui no site, dia 26, na verdade, vocês têm que se inscrever, Virada Sustentável, desculpa. Vocês têm, para se inscreverem, na verdade, há duas condições. Uma, que vocês coloquem as iniciativas de vocês no mapa, na plataforma do MIB, do Mapa da Infância. É muito fácil, e se vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida, vocês podem falar com a gestora de comunicação, que é a Ana Helena. Essa é uma primeira condição para participar do processo. E uma segunda condição é vocês estarem diretamente atuando com as crianças, né? As vagas são limitadas, mas, independentemente de quem não puder participar dessa inscrição, nós vamos depois divulgar este evento e essa formatação de formas de escutar a criança no canal do YouTube do MIB, do Mapa da Infância Brasileira. Então, a ideia é que, até o final do ano, a gente junte essas vozes das crianças e possamos levar esse grande documento que realmente, acho que a criança não vota, a criança muitas vezes não tem espaço, mas vamos nós, para os territórios delas, ouvi-las nas suas formas mais espontâneas de expressão. Esse é o convite. Depois, outras dúvidas, a gente pode tirar com vocês após o evento aqui. Eu queria especialmente agradecer, agora para encerrar, sim, primeiro a participação de todas vocês, que eu acho que foi muito rica, muito importante. Vocês veem que são pessoas que vêm de diversas experiências e um potencial enorme de conhecimento. Então, agradecer a cada uma de vocês, a Isabel pela mediação. Realmente vocês vêm, acho que, inspirar com o trabalho, com a prática de vocês. Eu queria agradecer a Uma Paz novamente por nos acolher aqui, a Marli, a Tânia, a Rose e toda a equipe que está da comunicação, que está filmando, fotografando. Depois, este evento também vai estar no canal do YouTube. Eu quero agradecer a minha equipe do MIB, a Ana Helena, a Rosilene, a Lindalva, a Lísian, a Karina, a Bianca. Nós temos aí uma equipe grande de pesquisa que não está aqui hoje. Fala, Ana. Só fazer um agradecimento para a gráfica que fez o material de divulgação, Postnet, que a gente combinou. E agradecer que vocês estão aqui, a gente está junto. Quando a gente fala em comunidade, é isso mesmo, a gente está junto, a gente ter espaços de diálogo, a gente ter espaço de troca, e cada um poder levar esses diálogos, esses temas e essas reflexões para o lugar onde atua e trabalha.
Eu não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, mas ainda agora não vou embora, porque a gente vai ter uma vivência muito especial com a Magda lá fora. E tem também um papelzinho para fazer avaliação, se vocês quiserem dar sugestões. A gente tem a nossa próxima roda Diversidade, que também vamos falar muito desse tema, que acho que é tão importante hoje para todos nós que trabalhamos com diversidade cotidianamente, né? E é isso, gente. Eu agradeço muito novamente. Um agradecimento especial. Cadê aqui está chegando uma lembrança para as participantes da roda. Primeiro aqui um material do MIB. E eu peço uma salva de palmas, então, para as participantes. A boneca Abayomi, ela tem uma história muito bonita, que nos leva para a nossa era da escravidão. Quando as pessoas eram capturadas lá na África para servirem de escravos em vários outros países, não só aqui no Brasil. Essa pequena boneca, Abayomi, tá? Abayomi é uma palavra que vem do Yorubá. Abai significa presente, ou que traz alegria. Omi, o que é precioso, né? Então, se a gente juntar a palavra, seria um presente precioso. A história da boneca, quando na África as pessoas eram capturadas como animais, elas eram colocadas nos nossos inesquecíveis navios negreiros, todo mundo estudou e sabe essa história. Nos navios, acomodados e jogados de qualquer maneira, com muito pouca comida, muito pouca água, sem luz, sem nenhum tipo de cuidado com a saúde, né? As mulheres dentro dos porões, para amenizar o sofrimento das crianças, que eram praticamente as que mais sofriam, porque nem sempre estavam com as suas mães e suas famílias, eram todos jogados de qualquer maneira, né? Elas rasgavam pedaços das próprias vestes, das saias, para que as crianças brincassem. E era um aconchego de uma mulher para uma mãe, para uma criança. E era onde essa criança se sentia mais acolhida e protegida, né? E muito encantada com a história, eu e uma parceira que não está aqui hoje comigo, está em outra atividade, a gente começou a desenvolver as Abayomis e levar para os alunos das escolas municipais, né? É um trabalho que a gente faz, e agora a gente já não faz mais só com criança, faz com terceira idade, faz com quem quiser aprender. Então, esse é o nosso agradecimento pelas palestrantes, por terem vindo, por terem doado seu tempo. A Alma Paz é uma casa de todos vocês. Muito obrigada. Bem-vindo sempre. Tava dormindo, Gangoma me chamou. Vocês? Tava dormindo, Gangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Gangoma me chamou. Tava dormindo, Gangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Isso, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma palma e com essa palma a gente vai indo lá pra fora. Sansa cromane na que cucumba. Sansa cromane na que cucumba.